O conto que eu vou ler agora é Os Três Porquinhos. Mais uma história bem conhecida, mas esta é a original, de 1890, de Joseph Jacobs. Os Três Porquinhos. Três porcos são mandados para fora de casa, à sua própria sorte, e precisam construir suas casas. Porém, apenas uma delas é resistente o suficiente para as bufadas de um lobo mau. É um conto curto e foi escrito na Inglaterra. Era uma vez quando os porcos falavam em rima e os macacos mascavam tabaco e as galinhas cheiravam o rapé para se tornarem mais resistentes e os patos faziam quack, quack, quack. Oh, havia uma porca com 3 porquinhos e com ela não tinha o suficiente para mantê-los. Mandou-os mundo afora para fazerem sua própria sorte. O primeiro porquinho que saiu conheceu na estrada um homem com um feixe de palha e lhe disse: Por favor, senhor, me dê esta palha para que eu construa uma casa para mim. O homem atendeu ao pedido e o porquinho construiu uma casa com a palha. Logo veio um lobo que bateu na porta e disse: Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Ao que o porco respondeu: Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, inho, inho. O lobo então retrucou: Então eu vou bufar, e eu vou soprar, e eu vou derrubar a sua casa. Assim ele bufou, soprou, derrubou a casa e devorou o porquinho. O segundo porquinho encontrou um homem com um monte de tojo e disse: Por favor, homem, me dê este tojo para construir uma casa. Tojo é uma planta de folhas espinhosas e flores amarelas que cresce em terrenos silicosos. Aqui está escrito abaixo da folha. Por favor, homem, me dê esse tojo para construir uma casa. O homem atendeu ao pedido e o porco construiu a sua casa. Então veio o lobo e disse: Porquinho, porquinho, me deixe entrar. Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, inho, inho. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. Assim ele bufou, soprou, soprou e bufou e finalmente derrubou a casa e comeu o porquinho. O terceiro porquinho encontrou um homem com uma carga de tijolos e disse: Por favor, homem, dê-me esses tijolos para construir uma casa. O homem deu-lhe os tijolos e o porquinho construiu a sua casa com eles. Então veio o lobo, como fez com os outros irmãos, e disse: Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, inho, inho. Então eu vou bufar, e eu vou soprar, e eu vou derrubar a sua casa. Bem, ele bufou, e soprou, e bufou, e soprou, e soprou, e bufou, mas não conseguiu pôr a casa abaixo. Quando notou que não poderia, com todo o seu bufar e soprar, derrubar a casa, disse: Porquinho, eu sei onde há um bom campo de nabos. Onde? Perguntou o porquinho. Oh, no sítio do Sr. Smith. Se você estiver pronto amanhã de manhã, eu te chamarei e iremos junto para colher alguns para o jantar. Muito bem, disse o porquinho, eu estarei pronto. Que horas você pretende ir? Às 7 horas. Bem, o porquinho levantou às 5 e obteve os nabos antes que o lobo viesse. O que ele fez dentro do horário marcado? Por que você está pronto? Perguntou o lobo pontualmente. Porquinho, você está pronto? Perguntou o lobo pontualmente. O porquinho disse: Pronto, eu já fui e já voltei. E tenho um bom bocado para o jantar. O lobo sentia-se muito irritado com isso, mas de uma forma ou de outra pegaria aquele porquinho. Então disse: Porquinho, eu sei onde há uma bela macieira. Onde? Perguntou o porco. Lá naquele belo jardim, respondeu o lobo. E se você não me enganar, virei te chamar às 5 horas da manhã e colheremos algumas maçãs. Bem, o porquinho apressou-se na manhã seguinte, às 4 horas, e partiu para as maçãs na esperança de voltar antes que o lobo viesse. Mas ele teve de ir mais longe e precisou subir na árvore, de modo que assim que começou a descer, viu o lobo chegando. E como você pode supor, o assustava muito. Quando o lobo veio, disse: Porquinho, o que é isso? Você está aqui antes de mim? São boas essas maçãs? Sinto muito, disse o porquinho. Eu vou jogar-lhe uma.
E ele jogou tão longe que, enquanto o lobo se foi para buscá-la, o porquinho pulou da árvore e correu para casa. No dia seguinte, o lobo voltou e disse para o porquinho: Porquinho, haverá uma feira em Shanklin nesta tarde. Você vai? Ah, sim, disse o porco. Eu irei. Que horas você estará pronto? Às 3, disse o lobo. Assim o porquinho saiu mais cedo, como de costume, chegou na feira e comprou uma batedeira de manteiga que estava levando para casa quando viu o lobo se aproximar. Sem saber o que fazer, escondeu-se dentro da batedeira e deixou-a redonda como uma bola, rolando morro abaixo. Isso assustou tanto o lobo que ele logo foi embora. Quando chegou na casa do porquinho, contou-lhe sobre quão assustador tinha sido uma grande e redonda coisa que desceu do morro atrás dele. Em seguida, o porquinho disse: Ah, eu te assustei então. Eu tinha ido para a feira e comprei uma batedeira de manteiga. E quando vi você, entrei nela e rolei morro abaixo. O lobo ficou muito zangado. Declarou que iria comer o porquinho e que desceria pela chaminé para pegá-lo. Quando o porquinho viu o que ele estava prestes a fazer, pendurou um caldeirão cheio de água e acendeu um fogo intenso. Assim que o lobo começou a descer, tirou a tampa e ele caiu dentro do tal caldeirão. O porquinho colocou a tampa novamente e em um instante cozinhou e comeu o lobo no jantar e viveu feliz para sempre. Na história, nessa história original, é o porquinho que come o lobo. Para quem não sabe, os porcos também comem carne. Eles são onívoros, assim como nós. E essa é a história da Inglaterra de 1890, de Joseph Jacobs.